Irmãos, quando eu era membro, pode colocar para mim, por favor? Quando eu era membro da igreja de Itaipuaçu, eu lembro que tinha um outro diretor que sempre que eu ia sair para pregar, ele me perguntava assim: Jefferson, você vai levar cajado ou vai levar maná? E eu achava interessante aquela pergunta. E eu falava para ele assim: irmão, na verdade, cajado ou maná não é a mensagem, é quem recebe. Porque para quem ama fazer a vontade do Senhor, todo cajado soa como um maná. Mas para a pessoa que está desconectada da fonte, né, da verdadeira adoração, todo maná soa como um cajado. Então eu não sei se hoje para você essa mensagem vai soar como cajado ou como maná. Mas se de alguma forma o que for falado aqui impactar a tua vida e te levar a ser um melhor adorador, nós já teremos cumprido o nosso propósito. Hoje nós queremos falar sobre a verdadeira adoração. E essa pergunta é uma pergunta para nos incomodar mesmo. O objetivo é a gente sair da nossa zona de conforto e nos questionar se nós estamos aqui dentro realmente adorando a Deus, ou se em algum momento a gente começa a perder isso de vista e a gente começa a adorar a nós mesmos. Mas Jefferson, que palavra dura é essa, né? Será que existe como eu estar dentro da igreja e perder o meu foco de Cristo? Sim, existe. Infelizmente existe. E a gente vai mostrar isso. Não é? Meu esposo nunca voltará a esta igreja. Esse relato chegou para mim há um tempo atrás e eu achei muito interessante. Diz que determinada irmã, adventista do sétimo dia, passou longos e longos anos orando pela conversão do seu esposo. Seu esposo nunca havia aceitado um convite para vir à igreja. Nenhuma festividade, nada o fazia pisar nessa igreja. E depois de muitos e muitos anos, em determinado sábado, sem ela entender muito bem o porquê, ele aceita o convite para vir à igreja. Aliás, não era sábado, era uma quarta-feira. Era uma quarta-feira e ele aceita o convite para vir à igreja. E ela, muito ansiosa, começa a orar a Deus para que o pregador seja alguém poderoso, alguém com uma mensagem realmente transformadora. Ele chega na igreja, é bem recepcionado, mas para a tristeza dessa irmã, o pregador havia faltado. E quem assumiria o púlpito naquele dia era o diácono mais simplesinho da igreja, aquele mais idoso, que falava problema. E na hora que ele assumiu o púlpito e abriu a Bíblia, ela quase quis que um buraco se abrisse para ela se enterrar. Porque ele abre a Bíblia e fala: boa noite, irmãos, vamos abrir a Bíblia e vamos falar um pouco sobre genealogias. Ela não acreditou naquilo. Ela falou: gente, como é que pode? A única vez que meu esposo aceita vir à igreja é esse bendito irmão que vai pregar e ainda vai pregar sobre genealogia. Eu não acredito nisso. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Eu vou perder a última oportunidade. E em todo momento o esposo ficava prestando atenção e ela se contorcia no banco. Ela olhava para cima, olhava para baixo, coçava o nariz. Não acreditava que aquilo estava acontecendo. Ela foi para casa sem dizer uma palavra. Nunca mais falou naquela semana, né? Não falou nada com o esposo. Não chamou mais ele para a igreja, nem nada. Mas no sábado, enquanto ela estava se arrumando, ele já estava pronto antes. E ela olhou assim: você vai sair? Falou: eu vou à igreja. Aí ela: não, mas tem alguma coisa errada. Você vai voltar naquela igreja? Sim, vou voltar. Inclusive eu percebi que você estava muito incomodada no culto,
mas aquela mensagem me impactou muito. Ouvir aquele irmão falando todos aqueles nomes me levou a entender que o que eu estou fazendo com a minha vida? E o meu nome quando for lido? O que eu vou deixar aqui? Eu preciso conhecer mais desse Deus para que o meu nome também seja incluído ali. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós, infelizmente, muitas das vezes, subestimamos o poder de Deus e achamos que o poder de Deus está na pessoa que está falando. Achamos que o poder de Deus é porque é o Bullion, é porque é o Mark Feeling, é porque é o Ayrton, enquanto que o instrumento não vale de nada. Nós somos chamados na Bíblia de vasos de barro, ou seja, um vaso de barro bruto, mal acabado, ele não chama a atenção pela sua beleza, pela sua estética, pela sua forma, ele chama a atenção pelo seu conteúdo. E quando nós olhamos assim, é fulano que vai pregar, é uma mulher que vai pregar, é uma criança que vai pregar, e eu falo assim, isso aí não merece a minha atenção, eu estou subestimando o poder de Deus para usar qualquer elemento que Ele queira, para usar qualquer pessoa que Ele queira usar. Nós aqui não realizamos nada, e não somos chamados a realizar nada. Nós não somos capazes. Nós somos chamados a quê? A sermos apenas instrumentos em suas mãos. Está claro isso, irmãos? Isso foi o tema de uma pesquisa que saiu, se eu não me lembro, se foi na revista Adventista ou na revista dos Anciãos, de que hoje, infelizmente, tem se levantado no meio da igreja cristãos com essa característica, cristãos consumistas. O que é um cristão consumista? O cristão consumista, ele tem a seguinte característica, ele olha para o culto como se ele estivesse olhando para um grande cardápio, entendeu? Então ele olha, deixa eu ver quem é que vai cantar nessa igreja. Não, muito fraco. Não, essa irmã não merece a minha presença, não. Olha, lá em tal igreja, o cantor já é um pouquinho melhor. Deixa eu ver quem vai pregar aqui. Não, esse pregador aqui, deixa eu ver aonde é que eu vou. Aqui tem um pregador legal, vou lá. E para os cristãos consumistas, o objetivo da adoração está em último lugar. Por quê? O foco dessa classe é qual? É ser agradado, é ter o seu ego massageado, não é o que diz a palavra? Não diga para nós profecias, não diga para nós admoestações, diga-nos apenas palavras agradáveis, que massageiem o nosso ego, que me faça sair daqui sentindo melhor, não é? Então, quando a gente se torna um cristão consumista, a gente deixa de perceber que o objetivo em vir aqui é adorar ao Senhor, é apresentar ao Senhor a nossa vida como um sacrifício vivo. Esse é o objetivo. Agora, falando de verdadeira adoração, nós temos que entender que, independente de idade, sexo ou experiência, é um chamado universal. O livro de João nos diz, no capítulo 4, de 23 e 24, diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Essa é a forma correta de apresentarmos a nossa adoração ao Senhor. A pergunta é, o que significa isso? O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Vamos lá? E nós vamos ver agora alguns critérios. Hoje o nosso tempo é um pouco mais reduzido, eu vou bem direto ao ponto, mas o nosso objetivo aqui é realmente trazer uma reflexão. Que tipo de oferta a minha adoração tem
parecido para o Senhor? O que eu tenho apresentado ao Senhor quando eu venho à igreja? Não é? E lá em João capítulo 4, verso 24, diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração transcende a forma ou mero ritual. Não é? Eu tenho, como diz lá no interior, ojeriza a algo engessado. Não, tem que ser assim, agora tem que levantar, agora tem que ajoelhar, agora tem que levantar a mão, agora tem que... Não tem. É claro que nós temos organização, mas nós temos que ser livres para adorar, não é? Ele ocorre no âmbito do espírito humano, que em comunhão com o Espírito Santo busca uma conexão sincera e profunda com Deus. Isso implica em uma adoração que é genuína e vivificada pelo Espírito, não limitada apenas por formalidades exteriores. Uma vez eu fui pregar numa igreja, já era, eu acho que o culto ia até 11h30, eu acho que já devia ser umas 11, 11h10, sei lá. E eu procurei um líder daquela igreja e falei assim: irmão, já está quase na hora de encerrar a mensagem e a gente nem começou ainda. Ainda teriam 3 louvores no momento de louvor, mais o hino inicial, para depois eu abrir a palavra. Ou seja, eu já ia abrir a palavra lá quase perto de meio-dia. Eu procurei a pessoa e falei: irmão, não seria mais conveniente a gente remover esses louvores, já que o louvor inicial já é um momento de adoração, louvor? E aí ele faz assim, ele me puxa de dentro do terno, um quadradinho de papel assim, plastificado, e diz assim: irmão, não pode, porque está aqui, ó, escrito, e a comissão colocou que tem que ter os 3 hinos, porque senão... Aí eu relaxei, porque eu entendi que o que estava plastificado não era aquele papel, era o quê? A igreja estava plastificada, estava engessada. E aí, quando a gente engessa as coisas, todo mundo sai perdendo, e principalmente a adoração, não é? Salmo 100, verso 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Tem gente que se incomoda com alegria. Eu lembro muito do pastor Magno. O pastor Magno fala assim: tem cristão que foi batizado no suco de limão, sem açúcar, não é? Aonde qualquer expressão de alegria parece que foge ao contexto de adoração. Parece que para ser cristão tem que ser triste, cabisbaixo, né? Para onde você está indo? Estou indo para a igreja, irmão. É um momento de tanto louvor, a minha vida foi transformada. Você não quer ir comigo, não? A tua vida vai mudar realmente para melhor, viu? Tu aceita um convite desse? Eu não aceito. A adoração verdadeira é marcada por uma alegria que flui do conhecimento das bênçãos e da bondade de Deus. Não é uma alegria superficial ou baseada em circunstâncias, mas uma alegria profunda que nasce da salvação e da gratidão pelo amor e pela misericórdia divina. Então, um culto alegre, um culto feliz, um culto com glória a Deus, um culto com aleluia, é sim algo muito bem-vindo. Hebreus capítulo 10, verso 25, e a gente já está caminhando para o final, porque o nosso tempo está se esgotando. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hoje existe uma grande preocupação da igreja mundial. Por quê? Porque tem surgido um movimento chamado desigrejados. Quantos já ouviram falar nisso? Eles dizem assim: igreja, não. Cristo, talvez. Cristo até que assim, né? É um bom remédio, né? Quando eu estou triste, eu vou lá, aciono ele, tomo algumas gotas, fico feliz, né? Tá tudo bem, né? No sábado eu coloco lá o Novo Tempo, coloco um filminho, tô aqui em casa, tô de boa, não preciso, né,
me preocupar com a igreja, com os irmãos, não preciso aturar ninguém, não preciso, né? Então estou bem aqui. Irmãos, a ordem é não deixando de congregar-vos. A brasa fora do braseiro, o que acontece? E a pessoa vive um estado de inércia espiritual e acha que está tudo bem, entendeu? Uma vez, teve um pastor que fez a visita a um membro desses, e a pessoa falou, não, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas você está bem espiritualmente? Não, está maravilhoso, a minha vida está ótima, está tudo bem, não é? Eu não estou sentindo nada. Se eu estivesse me sentindo mal, aí eu voltava para a igreja, mas eu estou me sentindo bem. E aí esse pastor usou uma ilustração muito interessante. Ele falou assim, se nós pegarmos um cadáver e colocarmos na calçada, subirmos no alto de um prédio e lançarmos ali uma pedra em cima daquele cadáver, ele vai sentir alguma coisa quando a pedra bater nele? Não. Quem está morto espiritual não sente nada. O morto espiritual não vai sentir. Irmãos, um dos maiores erros que existe é a gente basear a nossa fé e a nossa experiência em sentimento. Se existem duas coisas que o inimigo vai manipular muito, quanto mais próximo da volta de Jesus nós estivermos, são os nossos olhos e os nossos sentimentos. São duas coisas que a gente não pode confiar. Por quê? Porque ele vai manipular isso de forma habilidosíssima. Entendeu? Então, nós não podemos confiar nos nossos sentimentos e nem nos nossos olhos. Nós temos que confiar o quê? Na palavra de Deus e na direção do Espírito. Esse tem que ser o nosso guia. Por quê? Porque senão nós seremos enganados. A Bíblia diz que, se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. Por quê? Porque os eventos que vão ocorrer são eventos que a gente nem imagina. São eventos tremendos. Então nós não podemos confiar. Eu estou tristinho, não vou para a igreja, eu estou felizinho, eu vou para a igreja. Se esse foi a sua base de fé foi o teu sentimento, eu vou ter que te dizer que você vai fracassar. Não vai ter jeito. Porque qual é a pessoa que vai ter um sentimento maravilhoso quando nós tivermos que enfrentar a separação das famílias? Quando as igrejas fecharem? Quando tudo que você tem for confiscado pelo governo, quando você começar a ser perseguido, quando você não puder nem comprar comida mais, vai estar um sentimento de alegria no teu coração, de felicidade, sendo que você nem sabe onde estão seus filhos, que estão presos também. Então, se nós basearmos a nossa fé nos nossos sentimentos, eu digo que você está treinando para fracassar. Nós não podemos basear nos nossos sentimentos. A verdadeira adoração acontece na comunidade de crentes. E é por isso que nós somos chamados de corpo. E só quem está ligado no corpo se mantém vivo. Se você cortar um dedo e ele cair, ele se mantém vivo longe do corpo? Existe algum corpo, alguma parte que não necrosa se ele estiver desconectada do corpo? Eu te conheço. Onde cada pessoa, independentemente de sua idade, gênero ou experiência, é valorizada e tem um papel a desempenhar. A adoração coletiva serve como uma expressão da unidade do corpo de Cristo e um testemunho da fé compartilhada. Então, irmãos, é muito importante a nossa comunhão pessoal. Ela é fundamental. Na verdade, a igreja nada mais é do que a expressão coletiva do que nós somos individualmente. Entendeu? E isso me diz o seguinte, que se eu quero uma igreja renovada, se eu quero uma igreja mais ativa, mais consagrada, que ore mais, que trabalhe mais, isso deve começar por onde? Por mim. Por mim. Cada um de nós faz diferença. Cada um de nós é importante. Cada um de nós contribui para o todo. E a igreja é a expressão do que nós somos individualmente. Então, se você quer uma igreja mais atuante, mais vibrante, não é, mais consagrada, comece buscando mais, orando mais, se consagrando mais. Porque com certeza isso vai se refletir automaticamente na igreja. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdadeira adoração não se restringe aos momentos de canto ou oração, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida. Cada ato de amor, serviço e obediência ao Senhor, executado no dia a dia, é parte da adoração que agrada a Deus. Adorar é viver de maneira que honre e glorifique a Deus em todos os aspectos da sua vida. Então, adorar não é só vir à igreja. Adorar não é só se ajoelhar no momento de oração. Não é só prestar atenção na mensagem. Adorar é respirar, é transpirar Cristo. É transbordar Cristo na sua vida. Eu perguntei para vocês aqui há algumas semanas atrás, acho que há umas 2 semanas, quem já passou por uma experiência dessa? De você estar num lugar, na sua camisa não diz que você é crente, você não está levando uma Bíblia, você não está distribuindo folheto, e você ainda não falou nada, mas você está num ambiente e a pessoa fala, você é crente, não é? Você é cristão, não é? Já aconteceu isso, não aconteceu? Então, o que isso te diz? Que mesmo sem você perceber, os seus poros estão exalando Cristo. A sua vida está. Lembra que eu citei também? Que Pedro, mesmo a boca dele, negando que ele conhecia a Cristo, o que as pessoas falavam? Você é um deles, não tem como negar. A tua boca pode estar negando, mas é nítido que você andou com ele. Não é? E é essa experiência que nós temos que ter, irmãos. Ninguém dá o que não tem. Nós precisamos de beber da fonte a cada dia, não é? E aqui é o momento da excelência da nossa adoração, é o momento em que a gente se une, um momento de, não é, de plenitude, não é, de oferta ao Senhor das nossas vidas. Mas a nossa vida, ela em toda ela é adoração. Senão não faz sentido, não é? Senão não faz sentido. Nós temos que ter Cristo a cada segundo da nossa vida. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu me perguntei, o que significa entregar a vida a Cristo? A gente tende a ser muito teórico, não é? Muito teológico, muitos, não é? E a gente costuma conjecturar em volta de alguns temas, né? Mas o que significa, na prática, entregar a vida a Cristo? Como é que a gente faz isso? E aí eu descobri que era muito mais simples do que eu tinha pensado. Entregar a vida a Cristo nada mais é do que desde o momento em que você acorda até o momento em que você dorme, você priorizar e honrar a Cristo em cada decisão que você vai fazer. Isso é entregar a vida a Cristo. Eu acordei, eu vou olhar primeiro o meu WhatsApp ou eu vou elevar uma oração de gratidão ao Senhor? Eu vou ter o meu momento de comunhão ou eu vou sair correndo para os meus compromissos? Está entendendo? Cada decisão conta. E uma coisa que eu queria deixar claro, não existe decisão neutra no grande conflito. Todas as nossas decisões ou estão nos aproximando de Cristo, ou estão nos afastando de Cristo. Não existe decisão neutra. Está claro isso, irmãos? E aí, eu quero encerrar com esse último verso que diz, do qual todo o corpo, Efésios 4,16, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Este verso destaca que a verdadeira adoração é o resultado da participação dos adultos, maduros, anciãos e diáconos, membros do corpo de Cristo. É isso que está escrito? Hã? O que está escrito ali? Participação de todos os membros do corpo de Cristo, funcionando juntos em harmonia. Cada pessoa, não importando a idade ou a maturidade espiritual, tem um papel valioso a desempenhar na adoração. As crianças podem nos ensinar sobre a simplicidade e fé.
Jesus disse que quem não se tornar como elas não vai entrar no reino dos céus. Os jovens podem trazer vigor às nossas perspectivas. Os adultos podem oferecer sabedoria e estabilidade. E os idosos, com a sua experiência de vida, podem nos fornecer a continuidade e o senso de tradição. Juntos, cada um contribuindo com os seus dons e talentos, o corpo de Cristo adora de forma completa e eficaz, crescendo em amor e edificando-nos mutuamente na fé. Irmãos, todos contam, cada um conta. E o meu desejo com essa mensagem é que a gente viva essa realidade, que cresçamos em amor, edificando-nos, apoiando-nos, abençoando-nos, orando um pelos outros e dizendo: olha, hoje tem uma criança pregando, que excelente, ele está lá desenvolvendo os seus talentos, ele está, não é, se colocando nas mãos de Deus, e olha, ele vai crescer aprendendo que ele é útil, aprendendo que ele pode realmente fazer a diferença na casa de Deus. Olha, hoje quem vai louvar é um idoso. Nossa, eu imagino quantas vezes ele louvou essa música, mas ele ainda continua com vigor, adorando ao Senhor. Olha, hoje é uma mulher. Que bom, ontem na reunião do ancianato, nós lemos um texto da irmã White, que ela diz que existem trabalhos na igreja que o homem não é capaz de fazer. Para esses, Deus levanta a mulher como líder na igreja. Então, irmãos, que aprendamos a nos unir e valorizar a adoração. Nós não estamos aqui para ser agradados, estamos aqui para adorar ao Senhor. E a gente faz isso apresentando a nossa vida, vivendo a pureza do Evangelho e nos apoiando mutuamente. Que esta seja a grande realidade dessa igreja. Nós vamos realizar uma oração agora. E logo depois, nós vamos dar as instruções de como nós vamos proceder para realizarmos o lava-pé antes de descermos. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso, Pai. Hoje nós meditamos aqui no culto, na Tua Palavra, um pouco mais sobre aquilo que o Senhor revelou a nós, ser o Teu desejo com relação à nossa adoração ao Senhor. Senhor, nós somos falhos e débeis, nós somos pecadores, e muitas vezes damos ouvidos à nossa natureza, que está em constante rebelião contra a Tua direção. Tende misericórdia de nós, Senhor. Estenda o Teu perdão a nós nesse momento, e purifica-nos para a Tua honra e glória. Se temos pensado de forma equivocada sobre a adoração, se temos achado que em casa é melhor do que na igreja, se eu falo para alguém que está em casa, achando que ele pode adorar sem o teu corpo, que ele pode ir para o céu sozinho, sem ajudar ninguém e sem ser ajudado, sem crescimento, tende misericórdia dessas vidas, ó Pai, e ajuda-nos a entender e ter sensibilidade à voz do Teu Espírito, entendendo que o Senhor nos chamou para sermos um corpo que ama, um corpo que trabalha, um corpo que cresce, um corpo que se apoia e um corpo que quer ir unido para o Teu reino. Portanto, dispensa a Tua bênção nesse sentido para cada um de nós e ensina-nos a verdadeira adoração, pois nós queremos que aqui seja apenas um antegozo do que iremos viver no céu. Por favor, derrama sobre nós esta bênção. Aceita o nosso clamor e a nossa adoração. Te clamamos com Teu perdão por Cristo Jesus. Amém.